Turminha boa da nossa educação de jovens e adultos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Nonias Carvalho, seu professor de História. Vamos então a ela, o tema de nossa aula. Aula de número 46, a nossa aula de revisão para nossa avaliação. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a Segunda Guerra Mundial, dessa vez enfatizando o desfecho da guerra. Então, galera, sem mais conversas, vamos à nossa aula. Falaremos sobre o início do fim da guerra, mas antes da gente adentrar nesse conteúdo em específico, vamos relembrar lá 1939, quando Hitler e Stalin, que eram líderes de Alemanha nazista e de União Soviética, respectivamente, assinaram o Tratado de Não Agressão Germano-Soviético. O que é isso, professor? É um tratado onde eles se comprometiam em não atacarem um ao outro, mas isso era meio que um paradoxo, um paradigma, né? Até porque tanto a Alemanha, que tinha como ideologia predominante naquele momento o nazismo, e a União Soviética, que era socialista, ele tinha ideologias antagônicas. Eles eram contrários umas às outras, eles eram inimigos declarados. Então, um conflito entre essas duas nações era eminente. Então, professor, por que o Hitler queria, então, esse pacto de não agressão concordado com o Stalin? O Hitler sabia que a guerra ia ser iminente e não queria guerrear em dois frontes. No fronte ocidental, contra as potências aliadas ali, França e Inglaterra e Grã-Bretanha, e frente oriental contra a União Soviética do poderoso Exército Vermelho. Então, foi um mecanismo que o Hitler usou para ganhar tempo de se preparar para um conflito iminente com a União Soviética. E a União Soviética também queria tempo para preparar o seu exército para quando Hitler viesse com seu poderio militar, ele pudesse então rechaçar. Pacto de não agressão germano-soviético, lá em 1939. Guardem essa data e essa informação. Vamos à aula. Vamos lá, galerinha. O início do fim da guerra. Até o início de 1942, a Alemanha, a Itália e o Japão dominaram a guerra, conquistando gigantescos territórios, gigantescas regiões. Até que, em 1941/42, ocorreu a Operação Barbarossa. O que foi isso, professor? Foi uma operação organizada pela Alemanha nazista para invadir a União Soviética. Prestem atenção. Eles assinaram o Pacto de Não Agressão, mas em 1941 a Alemanha nazista rompe esse acordo e acaba invadindo a União Soviética. Vamos adiante. Vamos lá, gente. Trouxe para vocês aqui um mapa que vai ilustrar a Operação Barbarossa. Esse ponto em um marrom, um cinza mais escuro, perdão, a gente vê que é o território sob influência da Alemanha nazista naquele momento. Inclusive, a própria Espanha estava ali com o franquismo também alinhado com os nazistas. A região da França estava totalmente a região da Espanha ficou neutra naquele momento, mas a região da França estava dominada tanto diretamente como indiretamente, através de uma zona de influência, pela Alemanha nazista. A Itália fazia parte do eixo. Enfim, a União Soviética foi invadida a partir de 41/42 pela Operação Barbarossa. Mas, galera, vamos nos voltar no tempo um pouquinho, lá para o início do século XIX, na era napoleônica, quando Napoleão, então, século XVIII/XIX, quando Napoleão resolve invadir a Rússia, o Império Russo, século XVIII. E acontece, galera, que a Rússia é um país de dimensões continentais, um país muito grande, um país que tem um inverno rigorosíssimo, inclusive, gente. E aconteceu, galera, que Napoleão foi derrotado graças ao General Inverno. Aconteceu a mesma coisa, ou melhor, aconteceu algo muito semelhante com Hitler e seus soldados. Subestimaram a força do Exército Vermelho e as condições climáticas que eles encontraram quando adentraram na União Soviética. Vamos então ali ao texto, vamos lá, gente? A Batalha de Stalingrado, galera, vamos lá. Ocorreu entre 17 de julho de 1942 e 2 de fevereiro de 1943. Vamos adiante, galera, vamos lá.
Foi a maior e mais sangrenta batalha da Segunda Guerra Mundial e mudou os rumos do conflito a partir da vitória soviética, galera. Essa invasão da União Soviética na Operação Barbarossa, ela foi bastante emblemática, galera. E lá em Stalingrado foi travada a batalha mais sangrenta e mais duradoura. Durou pouco mais de 6 meses, aproximadamente 6 meses de batalha intensa. E essa batalha culminou com a vitória dos soviéticos e o rompimento do mito de invencibilidade que o exército nazista tinha naquele momento. Entendeu? Até aquele momento, o exército nazista não tinha perdido uma batalha sequer. Stalingrado, então, marcou o início da derrocada da Alemanha nazista. Beleza, gente? Vamos ao texto, vamos lá. Formava-se a primeira frente de luta dos aliados que marcharam pouco a pouco em direção a Berlim. Galera, tanto quanto Napoleão no século XIX, início do século XIX, como Hitler e seu general, que resolveu invadir a União Soviética, a Rússia naquele momento, não contavam com o rigoroso general Inverno e também com a resistência do exército do Império Russo, na era napoleônica, e do Exército Vermelho da União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Vamos ao texto. Vamos lá, galera. Batalhas no Pacífico. Em meio à negociação diplomática entre Estados Unidos e Japão, este último bombardeou a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, e prosseguiu a ofensiva contra os americanos na Ásia Meridional e no Pacífico. Vamos adiante, gente. O Japão forçou os Estados Unidos a entrarem no conflito com a deflagração do ataque surpresa à base americana de Pearl Harbor. A gente está falando aqui da entrada dos norte-americanos na Segunda Guerra Mundial. Vamos adiante. A Batalha de Midway foi uma batalha naval travada em junho de 1942 no Oceano Pacífico entre forças dos Estados Unidos e do Império do Japão durante a Segunda Guerra Mundial, 6 meses depois do ataque japonês a Pearl Harbor, que marcou o início na Guerra no Pacífico. Galera, a Guerra no Pacífico, travada entre americanos e japoneses, ela foi bastante importante porque buscava ali o domínio naquela região que era bastante estratégica para o conflito naquele momento. Aquelas regiões cercadas de ilhas, principalmente aí o Havaí, determinaria quem teria o controle no Oceano Pacífico. Os americanos, então, desprenderam de muito poderio naval, poderio militar naval, e conseguiram deter o avanço japonês. E isso também foi algo primordial para os rumos que a guerra tomaria a partir daquele momento. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Falaremos um pouquinho também sobre o Holocausto. Foi uma ação sistemática de extermínio dos judeus em todas as regiões da Europa, dominada pelos alemães, nos campos de concentração empreendida pelo regime nazista de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Galera, Holocausto, quando a gente analisa a epistemologia da palavra, a gente vê que era, segundo a tradição judaica lá, a tradição hebraica, judaica-hebraica, era o lugar onde era sacrificado um cordeiro num ritual ali religioso. E foi justamente esse nome que foi empregado no massacre de milhões de nazistas nos campos de concentração e de extermínio. O que era isso, gente? Os judeus, naquele momento, não tinham uma terra para chamar de sua. Era um povo sem pátria. Não tinha um país que os judeus poderiam chamar de sua pátria. Então eles se espalhavam pelo mundo, na Europa principalmente, e eram muito tidos ao comércio. Eram burgueses, eram enriquecidos. E tinha esse preconceito que a gente conhece hoje em dia como o antissemitismo, principalmente ali em relação aos nazistas, que julgavam os semitas, os judeus, como indivíduos inferiores, que poderiam inclusive contaminar a raça pura ariana que a Alemanha pregava naquele momento. Então o que os alemães resolveram? Prender os judeus, confiscar os seus bens e enriquecer ainda mais o império, ao mesmo tempo que eliminavam aquele indivíduo que eles julgavam como pertencente a uma raça inferior.
essa matança dos judeus, esse aprisionamento de campo de concentração, a gente conhece hoje em dia como o Holocausto, o extermínio de milhares de judeus nos campos de concentração e extermínio. Mas nem só judeus foram parar nos campos de extermínio e de concentração, tá, gente? Todo aquele que ia de encontro à ideologia dominante na Alemanha nazista, no eixo, em geral, eles eram perseguidos e também eram eliminados. A mensagem era eliminar o diferente. Entre eles, homossexuais, judeus e ciganos também. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. Mas não foram somente os judeus os que sofreram com os campos de concentração. Milhares de poloneses, ciganos, homossexuais, eslavos, entre outros, tiveram o mesmo fim. Vamos adiante, gente. Os campos de extermínio. Diferentemente dos campos de concentração, que serviam principalmente como centro de detenção e trabalhos forçados, os campos de extermínios eram quase que exclusivamente fábricas de morte. A SS, polícia alemã, assassinaram cerca de 2,7 milhões de judeus no campo de concentração. Galera, prestem atenção nessa data. Alguns historiadores variam para mais. Alguns dados informam que foram, inclusive, 4 milhões de judeus. É muita gente, galera, que foi exterminado na Segunda Guerra Mundial. Foi uma das maiores atrocidades contra uma etnia que a gente tem notícia na história. O Holocausto, o extermínio, o genocídio judeu nos campos de concentração. Vamos adiante. O primeiro campo de extermínio foi o de Chełmno, inaugurado em Watergau, parte da Polônia anexada à Alemanha. Em dezembro de 1941, o maior campo de extermínio foi de Auschwitz-Birkenau, que começou em 1943, já possuía 4 câmaras de gás que operavam com o gás venenoso Zilon B. Vamos adiante agora. Falaremos agora sobre as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Nos dias 6 e 9 de agosto de 1945, os Estados Unidos utilizaram pela primeira vez na história da humanidade a bomba atômica. Para mim aqui, professor, o que é uma bomba atômica? Do que ela é feita, gente? O professor aqui é formado em História, tá? Professor de História. Ele não tem um arcabouço teórico, um cabedal intelectual para explicar como é que funciona ali a questão da bomba atômica. O que a gente sabe é que ela é feita de um elemento, que pode ser o hidrogênio, o nitrogênio, e quando os átomos se rompem, ele gera pequenas explosões que em larga escala gera uma bomba poderosíssima, que além de destruir tudo que está ao redor, também lança a radiação. E muitos pesquisadores, inclusive, diz que a radiação ela mata muito mais do que a própria explosão em si, porque ela gera doença, ela altera o metabolismo humano e pode, inclusive, causar câncer. Se você entrar em contato com a radiação, a chance de você contrair uma doença é muito grande. Vamos adiante com o texto. Vamos lá, gente. Elas foram lançadas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. O objetivo desse ato era forçar o Japão a se render e evitar uma provável invasão desse país, o que resultaria em milhares de soldados aliados mortos. Adiante. Após isso, vamos analisar os acordos de paz. O primeiro deles foi de Teherã, lá em 1943. Na Conferência de Teherã, os aliados traçaram planos para materializar a derrota dos alemães e organizar as primeiras divisões territoriais das tropas de ocupação a cada país. Vocês estão vendo que em 1943, os aliados já estavam reunindo-se para traçar planos sobre o que fazer após a derrota do eixo, que naquele momento estava cada vez mais evidente. Vamos adiante, vamos lá. Em fevereiro de 1945, quando as forças do eixo já estavam praticamente abatidas, as forças aliadas reuniram-se para reafirmar o princípio de autodeterminação dos povos e o favor à expansão do regime de caráter democrático na Conferência de Ialta. Vamos adiante, vamos lá. As zonas de influência previamente conversadas em Teherã tiveram confirmação e, desse modo, já era possível reconhecer previamente o desenvolvimento de uma ordem bipolar protagonizada pelos Estados Unidos e a União Soviética. Galera,
Esses dois, galera, Estados Unidos e União Soviética, eles eram aliados de situação. Como assim, professor? Tanto Estados Unidos como União Soviética tinham um inimigo em comum, que era a Alemanha nazista. Então, naquele momento, eles uniram forças para derrotar esse inimigo em comum. Mas após a Segunda Guerra Mundial, após o conflito, uma disputa entre essas duas potências era iminente. Por quê, professor? Porque eles tinham ideologias antagônicas. Capitalismo e socialismo era antagônica, não dava para misturar. Um conflito era praticamente eminente naquele momento. E apenas uma coisa evitou que esse conflito explodisse de uma vez, que é justamente a bomba atômica. Professor, o senhor está falando que a bomba atômica, que uma bomba, que um armamento evitou a guerra? Exatamente. Porque se houvesse um conflito em escala nuclear, em escala atômica, fatalmente não estaríamos aqui. A humanidade seria extinta definitivamente, com certeza. Vamos ao texto. Vamos lá, gente. Cartas das Nações Unidas. Outro ponto importante desse evento foi o início dos primeiros diálogos que dariam origem à Organização das Nações Unidas, a ONU. Esse primeiro intento acabou sendo consolidado com a Carta das Nações Unidas, assinada em junho de 1945, por mais de 50 países na cidade estadunidense de São Francisco. A ONU foi uma organização que é responsável por organizar, entre outras coisas, a paz mundial e dialogar entre os países. Obviamente que nem sempre o diálogo funciona e caso algum país descumpra a determinação da ONU, ela então declara alguma espécie de punição, que são as sanções econômicas. Existem outros departamentos dentro da ONU que lidam com situações específicas, como, por exemplo, a própria Unicef, que é um instituto voltado ali para a infância, e outras organizações, suborganizações dentro dessa organização maior, que é a ONU. Vamos então ao texto. Vamos lá, gente. Outro acordo de paz foi a Conferência de Potsdam, contando com a presença de Joseph Stalin, que era naquele momento o líder máximo da União Soviética, Clement Attlee, que era primeiro-ministro inglês, Harry Truman, que era presidente dos Estados Unidos. A Conferência de Potsdam aconteceu em julho e agosto de 1945. Nessa reunião, a Alemanha teve o seu território dividido em 4 zonas a serem administradas por franceses, britânicos, norte-americanos e soviéticos. Vamos adiante. Uma das mais significativas ações tomadas na cidade alemã de Potsdam foi a organização de um tribunal internacional para o julgamento dos envolvidos com o nazismo. Trata-se do Tribunal de Nuremberg, galera, trabalhando com o conceito jurídico inédito de crime de guerra. O chamado Tribunal de Nuremberg realizou a condenação de 11 líderes nazistas à morte, inclusive muitos deles que não foram julgados porque fugiram, acabaram vindo para países aqui da América Latina. O exemplo que eu dou para vocês é o Josef Mengele, ali o anjo da morte, conhecido como um médico nazista, responsável por algumas experiências bizarras naquele momento, que veio para o Brasil, ali no sul e sudeste, e viveu até a sua morte como se nada tivesse acontecido. Acabou passando impune. Vamos adiante, vamos lá, galera. Muitos dos que tiveram outras penas conseguiram fugir para país latino-americano e preservaram-se impunes, vivendo secretamente até o fim de suas vidas. Adiante, vamos lá. Do ponto de vista geral, os acordos relativos à Segunda Guerra Mundial tiveram enorme peso para que a ordem bipolar e a Guerra Fria se tornassem uma realidade. Como eu falei para vocês, após o fim da Segunda Guerra Mundial, após a rendição da Alemanha lá em 1945, após a explosão das bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, na rendição do Japão, a invasão da Itália, na derrota definitiva do eixo, traçou-se ali um paralelo que levaria a um processo muito importante na segunda metade do século XX, que é justamente a Guerra Fria, a guerra entre Estados Unidos, que representava ali os países capitalistas, e União Soviética, que representava os países de influência socialista. Beleza? Então, galera, eu quero agradecer muito a atenção de vocês.
a gente encerra por aqui.